Fala, meus amigos, mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times carioca nos campeonatos em que disputam. E final de semana é dia de Brasileirão, Brasileirão 2017. Os cariocas não jogaram no sábado, não teve jogo no sábado, teve o empate do Corinthians com o Atlético Paranaense. Empate do Corinthians. Imprensa paulista, menos. Campeonato não acabou. Vou falar, estou falando em todos os vídeos. O time do Corinthians é bom? É. E ponto. Corinthians não tem elenco. Jogou seus 3 titulares. Os 3 que entraram foram igual? Não. Atlético Paranaense poderia ter ganho? Poderia. Atlético Paranaense mostrou como pode se jogar contra o Corinthians ou fora, ou lá, Itaquera, mostrou. É só os outros técnicos darem uma olhada. E simples, mesmo não sendo técnico, deu para perceber. Qualquer jogada de ataque do Corinthians é com o Jô. Mata a jogada com o Jô. Segundo, os laterais, ponto fraco do Corinthians. Laterais, que eles são ruins? Não, mas fica um buraco nas costas deles. Se botar 2 jogadores abertos rápidos, vai matar eles. E terceiro, não dá a bola pro Corinthians jogar. Não fica tabelando na frente ali, que eles fazem a maioria dos gols em erros, principalmente no meio de campo. Aí eles saem muito rápido e o Jô está fazendo muito bem aquela segurada de bola e abrir espaço para quem vem de trás. O time do Corinthians é ruim? Não é ruim, não é ruim. Pode ganhar o campeonato? Pode ganhar o campeonato. Porém, não é isso tudo. E estou falando de novo, o Corinthians pode ser a grande decepção do segundo turno, pela falta de elenco. E mais, alguns comentaristas que acham lindo o futebol que o Corinthians está jogando, vocês vão queimar a língua. Eu quero ver daqui a algumas rodadas vocês metendo malha no Corinthians. Não vão não, porque hoje vocês estão dando apoio a time que joga atrás. Não é o caso do Corinthians, mas o Corinthians se defende muito. Se o time der brecha, ele faz. É uma opção, concordo com a opção. Agora, comentarista, falar que o time que procura o gol é um time metido a besta, acha que pode tudo, pô, pelo amor de Deus, o objetivo do futebol é o gol, pô. Não é a defesa, o objetivo é o gol. Ao comentarista também falar que o time que ataca é metido a besta. Arrego. Quer defender o Corinthians? Legal. Pô, mas arruma uma outra fórmula. Mas vamos lá. Time carioca que jogou nesse domingo, que jogou em casa. Jogou em casa, mas como se não tivesse jogado em casa. Vasco da Gama jogou no Rio de Janeiro contra o Santos. Não podia ter outro placar. Não podia. O placar fez jus às condições. 0-0. Estádio vazio. Se escutava o eco. Todo mundo gritando. Vasco sem o seu técnico na beira de campo. Vasco e Santos no primeiro tempo. Pô, é difícil de falar. Difícil de falar. Eu tenho uns amigos aí vascaínos, meu amigo Abner, Jorge, esposa da minha irmã. Tem uns amigos vascaínos aí, mas o Flávio. Pô, mas fica difícil de eu falar do primeiro tempo desse jogo. Foi muito ruim, muito ruim, muito ruim. O Vasco, que é o dono da casa, teve 40% de posse de bola, de novo dando a bola para o Santos. Deu a bola para o adversário. Santos teve domínio de bola, mas também sem muita inspiração. Eu não sei se a falta de público atrapalhou muito o primeiro tempo, eles estavam se adaptando ainda àquele jogo gelado, um tempo muito
tempo frio, não está aquele calorão no Rio de Janeiro. O Vasco só tentando atacar só pelo lado esquerdo, não existe o lado direito. O lado direito não existe. O Vasco mandando muita bola para dentro da área, tentando uma cabeçada. Inspiração zero, zero. O Vasco começou com Marquinhos Silva, Rafael Marques, Paulão, os dois laterais do Ramon e o Maxson, o Jean e o Wellington, porque é muito fraco, muito fraco. Pikachu, que pelo lado direito, pelo lado do ataque, ele não existe. Apesar de ter correria, mas o ataque, o Vasco é torto pelo lado esquerdo, só pelo lado do Nenê. Eu não sei se o Nenê obriga, manda, tem que tocar em mim. Porque pelo lado direito o ataque do Vasco não existe. O Wagner no meio tentando criar. E o Thales. O jogo, ele tentava a bola na área, o Nenê pegava, tentava fazer alguma coisa, uma falta dentro da área. Teve até uma falta perigosa batida pelo Pikachu, que na verdade o Nenê ia bater o Pikachu, ele tomou a frente e bateu, a bola bateu na trave, pelo lado ali fora o Nenê ficou meio puto. Mas no primeiro tempo teve uma oportunidade para o Santos e uma oportunidade para o Vasco. A gente procurando e mexendo muito, vai encontrar uma oportunidade para cada um. Eu não tenho que falar do primeiro tempo. Primeiro tempo, o Santos teve domínio de bola, ali teve mais tempo com a bola, mas também não criava muita coisa. O Lucas Lima, no meio de campo ali, Santos também nada. Inspiração zero dos dois times, jogo ruim. Primeiro tempo, jogo ruim, graças a Deus que acabou. Se eles tivessem público, o jogo seria melhor, mas primeiro tempo ruim, o Vasco fazendo o que eu odeio, dar a bola para o adversário, para tentar jogar. O Vasco até tentou um pouquinho mais, tentar criar, mas sem inspiração nenhuma. E ficar só pelo lado esquerdo, não dá. Tem que pegar o Nenê. Estou meio chateado com o Nenê, mas é um desperdício pegar o Nenê que tem uma certa categoria. O Vasco vai ter que arrumar alguém urgente para o lugar do Douglas. Vai ter que arrumar urgente. O técnico vai ter que arrumar alguém urgente. Não sei se tem elenco, mas o Douglas faz uma falta monstro no meio de campo. Monstro. O time com o Douglas não é craque, ele pode até virar um craque. Lá fora ele pode até virar um craque. Acho que ele vai se dar bem. Caiu num time legal, acho que ele vai dar caldo lá fora. Mas o Vasco com o Douglas é um, o Vasco sem o Douglas é outro. O Vasco sem o Douglas essa coisa horrorosa que foi esse primeiro tempo. Bom, virou. Vamos lá para o segundo tempo. Melhorou. Agora posso falar um pouquinho do jogo. O Thales apareceu mais, o Vasco teve domínio de jogo, o Santos inexiste no segundo tempo. Mesmo antes do Santos ter um jogador expulso, que foi aos 30 e poucos minutos, o Vasco já era melhor, o Santos abdicou do jogo, o Vasco tentou criar, caiu pelo lado, teve uns 2 ou 3 ataques pelo lado direito, aleluia, teve uns ataques pelo lado direito, a maioria dos ataques continuava indo pelo lado esquerdo, vi pelo menos umas 2 ou 3 vezes o Nenê pelo lado direito, o Nenê tem que fazer isso, tem que dar liberdade pro Nenê, para ele ir para um lado e para o outro. Se é o Nenê que cria, por que não bota o Nenê no meio ali no lugar do Wagner? Era o Matheus, o menino Matheus que só corria, mas não criava nada. Botou o Wagner, para ele ter mais criação. Mas por que não bota o Nenê? Já que faz o Nenê correr atrás do lateral, ele tá com fôlego. Se ele tá com fôlego, bota ele no meio, para ele criar, E bota alguém do lado esquerdo no lugar dele. Sinceramente eu não entendo. Principalmente agora que não tem Douglas, que ajudava ele nessa criação. Agora não tem. Quem é que vai estar? O Wellington é horrível. O Jean é para marcar. Então bota o Nenê ali e vê um desses garotos da base. Hoje no banco de reserva do Vasco tinha 8 moleques da base. Vê se não tem alguém ali para jogar naquele lado esquerdo para deixar o Nenê criar e o Nenê solto. Fazer mais ou menos uma má comparação, como o Diego faz no Flamengo, como o Scarpa faz ali no Fluminense, não segurando, mas principalmente o Diego, que não tem nem o lado direito nem o lado esquerdo, ele tem o meio de campo ali para ele flutuar, que eu acho que o Nenê rende mais ali.
É uma pena ficar o Nenê só pelo lado esquerdo. Tá brava a gripe, galera, tá brava. O Vasco no segundo tempo foi melhor, partiu para cima, Santos deu a bola, o Vasco teve a oportunidade, merecia ter feito o gol, o Thales merecia, o Thales tentou 2 vezes na cabeça, estava ganhando no alto, o Thales deu uma pancada fora da área que a bola veio flutuando, o goleiro espalmou e o Madison chutou forte, mas chutou para fora, teve domínio de bola, pressionou, mas mesmo assim pecava naquela última finalização. O goleiro do Santos, que é o terceiro goleiro, foi bem, conseguiu evitar a derrota do Santos. O Vasco melhorou no segundo tempo, não foi aquela coisa horrível, bizonha do primeiro tempo, para os dois, tanto para o Santos quanto para o Vasco. Provavelmente a falta de torcida influenciou muito no Santos e no Vasco. O jogo no segundo tempo melhorou, mas em geral o jogo foi ruim. Não tem muito o que se tirar desse jogo, nem para negativo, nem para positivo. Não tem. Eu acho que até para positivo tem que se pensar em botar o Nenê num outro lugar, numa outra posição. Pro lado positivo tem que se arrumar alguém de novo, falar aqui pro lugar do Douglas. Tem que arrumar alguém. Mas o jogo que eu queria falar mais coisa, mas não tem mais o que falar. Não tem. O jogo foi bem fraco. O segundo tempo foi melhor, mas no bojo, na média, o jogo foi ruim. O tanto que quando chegou na entrevista, quem deu a entrevista foi o Eurico Miranda. O Eurico Miranda botou culpa em todo mundo. Ele não tem culpa de nada. O Eurico Miranda não tem culpa de absolutamente nada. É igual a maioria dos políticos. Não tem culpa de nada. Não sabe de nada. Tá fazendo escola. Tem político que está fazendo escola. Não sabe de nada, não vi nada, não quero nada. A culpa é da PM, a culpa é da CBF, a culpa é de todo mundo. Menos dele. A única coisa que eu sei é que a culpa não é do Vasco. Da entidade Vasco. A entidade Vasco eu sei que não é. Mas tem culpado. É óbvio que tem. Agora ficar jogando pra cima dos outros a culpa é complicado. Teve entrevista só do Eurico Miranda falando isso, botando culpa em todo mundo, coisa e tal. Culpou a Globo, PM, CBF, culpou todo mundo. Complicado. O Vasco não vai, na próxima rodada, na 15ª rodada, joga com São Paulo fora. Vai ser um jogo que nos meus comentários eu vou ter que falar que São Paulo também tomou outra pancada em Chapecoense, perdeu de novo. São Paulo não sai da zona de rebaixamento, complicado. Ele assumiu, mas o São Paulo tá triste. E o Vasco ganhou reforço nesse jogo do São Paulo. O Wellington tomou o terceiro cartão amarelo, não joga. É reforço. O Wellington não joga, é reforço. Porque esse não joga nada, Eu não gosto de falar que o jogador não joga nada porque é muito ruim. Mas ele não joga nada. Ele é um enganador. Eu tenho um grande amigo, Marcelo Bato, que fala isso para algum jogador. Isso engana. Ele é enganador. E esse Wellington é enganador. Bom, empate 0-0, sem torcida, sem hino nacional, não teve hino nacional. O hino da CBF que colocam lá para início das partidas, não teve nada. Nem teve jogo. Teve, mas ninguém vai lembrar que teve um Vasco Santos, porque triste. Meus amigos vascaínos, triste. Eu sempre comento aqui, mas triste. Triste, porque o jogo foi a pior partida do Vasco nesse Campeonato Brasileiro? Não sei. Eu até acho que não. Eu acho que o Vasco já jogou pior. Mas a partida foi bem fraquinha. Terminou 0-0, Vasco e Santos e Vasco 0-0. Quem agradece é o pessoal da parte de cima ali da tabela. Grêmio, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, que o Santos fez só um ponto. Então, e o Vasco fica ali, acho que com 19 ou 20 pontos, está ali na parte
cima da tabela também, que os outros times estão com 24, 23, 21, então o Vasco ganha um pontinho, apesar de ter sido em casa, mas eu falei que o empate não seria um mau resultado, justamente pelo estado de estar vazio. Terminou o jogo 0-0. Sem mais comentários desse jogo frio. Meus amigos, um abração. Até a próxima rodada, 15ª rodada. Compartilhem, curtem e inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Pô, Vascão, faz um jogo bom aí pra mim vir aqui rindo e falar bem. Pô, senão fica complicado, senão os meus amigos vascaínos vão achar que a implicância é minha. Pô, não é não. Eu faço de tudo pra falar bem. Pô, mas tem que me ajudar, né? Um abraço, até mais. Fui!